Vamos dar seguimento ao nosso culto a Deus, prosseguindo na nossa exposição do livro de Eclesiastes. Podemos abrir em Eclesiastes capítulo 5. E vamos nos deter hoje nos versículos 1 a 7. Eclesiastes 5, versículos 1 a 7. Tendo encontrado o texto, vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 a 7. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Então, soberano Deus, te suplicamos assim: que o teu santo temor caia sobre esta congregação nesta noite. E que estejamos prontos a ouvir atentamente aquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio da tua santa palavra. Tem especial misericórdia de mim, Senhor. Que as minhas palavras sejam poucas, porém suficientes e eficientes pela tua graça, para comunicar a tua verdade a teu povo aqui reunido. E que daqui saiamos em uma postura de reverência para o restante desta semana, de uma vida vivida no temor do Senhor, para a glória do teu santo nome. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos assentar. Imagine comigo que você recebesse em casa uma intimação judicial para prestar um depoimento como réu diante de um tribunal humano. Como você responderia? Como você reagiria? Bem, imagino eu que você certamente procuraria saber as razões para essa intimação. Quais as acusações foram levantadas contra você, para que você possa estar no lugar certo, na data e no horário marcados, para prestar esclarecimentos sobre a sua conduta. Provavelmente, antes mesmo de se apresentar perante um juiz, um oficial de justiça, você pensaria muito bem em que palavras você usaria, o que exatamente você diria, quanto você diria, como você o diria. Afinal de contas, dependendo das suas palavras e de como elas forem recebidas e interpretadas, isto pode resultar ou na sua absolvição ou na sua condenação. Agora eu pergunto: se nós tivéssemos tamanho cuidado ao nos prepararmos para nos apresentarmos perante um oficial de justiça humano,
Nós deveríamos ter menos cuidado ao nos apresentarmos a Deus, o supremo juiz de toda a terra? Aliás, como devemos nos apresentar a Deus, especialmente quando estamos reunidos para cultuá-lo? É sobre isso que nos fala o texto desta noite. É sobre isso que vamos refletir. Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 a 7. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Ao abordarmos esta porção do livro, nós chegamos a um dos trechos mais importantes de todo o livro. Por quê? Esta porção do livro é a porção onde a pessoa de Deus é citada mais vezes, no menor número de versículos. São 7 referências a Deus, nestes 7 versículos que nós acabamos de ler. Em nenhum outro lugar do livro você encontrará tamanha concentração de referências explícitas a Deus. É interessante notar exatamente em que momento do livro essas referências a Deus ocorrem. Se você se lembra do trecho anterior, da semana passada, o capítulo 4, nos mostrou vários retratos da vida solitária do ser humano neste mundo caído. E parece que Eclesiastes está nos dizendo algo aqui. Depois de ter falado tanto sobre a solidão do homem e a sua necessidade de companhia e de comunhão, logo em seguida ele apresenta a pessoa de Deus, a nossa companhia suprema, aquele de quem nós mais precisamos neste mundo caído e solitário. Mas a julgar pelo tom do autor aqui no início do capítulo 5, temos que entender que não estamos na companhia de um ser qualquer. Quando nos apresentamos para cultuar a Deus, não estamos falando com o cara lá de cima, o poderoso chefão, ou todos os eufemismos que nós usamos para falar de Deus. Não. Este livro já nos falou muitas coisas importantes sobre o Deus das Escrituras. Se você ainda se lembra do início do capítulo 3, Deus foi apresentado como o soberano de toda a terra, aquele que rege todas as estações do mundo e cada circunstância da nossa vida, que determina o tempo de cada coisa, a cada momento da nossa vida. No final do capítulo 2 e de novo no capítulo 3, Deus é retratado como aquele que é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento e sim, de toda a felicidade e recompensa pelo nosso trabalho. E também no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, especificamente, Deus foi descrito como o supremo juiz de toda a terra, aquele que um dia julgará toda impiedade, toda injustiça, toda corrupção, toda perversidade, no dia apontado por Ele. E chegando agora, aqui no capítulo 5, não sei se você notou como Deus é descrito, especificamente no versículo 2 e de novo no versículo 6. Deus das Escrituras é descrito como aquele que está nos céus, acima de nós, vendo tudo, ouvindo tudo, testemunhando tudo que nós dizemos e fazemos na terra debaixo do seu olhar. E que com uma palavra é capaz de destruir todo aquele que não lhe presta a devida reverência. Notaram isso no versículo 6 especificamente? A pergunta que fecha o versículo: por que irritará Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Vamos parar um pouquinho e pensar sobre este retrato de Deus, segundo o livro de Eclesiastes. E a pergunta é: como a imagem que temos de Deus aqui neste livro se compara com a imagem que muitas pessoas, até mesmo dentro da própria igreja, têm de Deus? A julgar pela maneira como as pessoas falam sobre Deus hoje em dia e falam com Deus quando estão reunidas em culto público,
nas igrejas e nos santuários espalhados por essa terra. O que a fala e a postura dessas pessoas diz sobre a imagem que elas têm de Deus? Se você prestar atenção no que é pregado dos púlpitos dessa nação, o que os ditos crentes cantam sobre Deus e para Deus em seus cultos a Deus, você deveria notar uma diferença marcante entre o Deus que essas pessoas cultuam e o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Ouça um pouquinho os refrões, as músicas, os cânticos que embalam a vida e os cultos dos ditos cristãos evangélicos neste país. E você pode ter várias ideias diferentes de que Deus é esse que é cultuado. Às vezes ele se parece apenas com um terapeuta, para quem você fala sobre os seus sentimentos. Parece que estão falando sobre um médico, de tanto falar das suas dores, ou seu farmacêutico, de tanto ouvir falar das suas necessidades, ou do seu gerente bancário, de tanto reclamar das contas e das dívidas e do dinheiro que precisam para ser felizes. Deus às vezes parece apenas um namorado dessa gente, que não dá atenção devida ao seu povo aqui na terra. Ou talvez um colega de infância, de quem você está procurando uma distração ou uma diversão. Meus irmãos, a julgar pela maioria das coisas que se ouve dos púlpitos e dos cultos evangélicos neste país, Deus não parece mais do que um gênio da lâmpada, que se você souber invocar corretamente e manipular da maneira certa, realizará todos os seus sonhos e desejos. Mas este não é o Deus das Escrituras. Este não é o Deus revelado na Bíblia. E certamente não é o Deus revelado no livro de Eclesiastes. Este Deus é soberano. Ele é santo. Ele não pode ser manipulado. Ele não pode ser chantageado pelas nossas necessidades, pelas nossas dores, pelos nossos traumas. Ele é justo, ele é poderoso, inclusive para julgar toda a tagarelice evangélica nos cultos cristãos nesta terra. O povo crente neste país sofre de uma verborragia crônica. Fala e fala nada de verdadeiro e santo sobre este Deus. Deus está ouvindo tudo isso. Deus está vendo tudo isso. E Deus é poderoso para julgar todos que não o adoram com o devido temor. Aliás, esta não é a moldura desta passagem. Não sei se você notou como ela começa e como ela termina, de maneira muito semelhante. Começa no versículo 1 dizendo: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. E termina com que ordem? Tenha temor de Deus. Reverência e temor. É isso que Deus exige e merece de nós quando estamos reunidos para cultuá-lo. Mas a pergunta é: como demonstramos isso na prática? Como podemos saber se estamos cultuando a Deus com a devida reverência e com o devido temor? Bem, Eclesiastes não nos deixa dúvida, nos dá 3 orientações muito claras e muito práticas para sabermos se o nosso culto é reverente, é temente e aceitável a Deus. Quais são essas 3 coisas? São as seguintes: se cultuamos a Deus com reverência e temor, então nós ouviremos mais, falaremos menos e cumpriremos tudo o que prometermos. Ouviremos mais, falaremos menos e cumpriremos tudo o que prometermos. Onde o texto nos mostra isso? Vamos seguir na exposição. Versículo 1 nos mostra que o primeiro sinal do nosso culto reverente e temente a Deus é de que ouvimos mais do que falamos. Ele começa abordando aqueles
que se apresentavam a Deus no santuário. A referência aqui clara é ao templo de Salomão em Jerusalém, o lugar central de culto do povo de Israel. E note como o tom do livro muda radicalmente. Por 4 capítulos, o autor tem falado sobre as suas experiências, sobre as suas reflexões, mas pela primeira vez no livro ele fala diretamente: você, quando você que está me ouvindo agora, for ao santuário de Deus, seja reverente. O tom muda radicalmente, drasticamente. Não mais o Eclesiastes sombrio, mas o Eclesiastes solene. Preste atenção, você que se aproxima para adorar este Deus. Faça-o com reverência. De novo, o contexto aqui era do adorador de Israel, que se apresentava em Jerusalém, no templo, para oferecer suas ofertas, seus sacrifícios de louvor, como era esperado. Mas note que, se vocês têm alguma familiaridade com o Antigo Testamento, quando um adorador se apresentava no templo, ele não vinha apenas para oferecer a sua oferta de grãos, de cereais ou de sacrifícios animais. O seu culto a Deus estaria incompleto se ele não viesse também ao templo para ouvir a leitura da lei de Deus. Algo que acontecia especialmente nas épocas de festa, de maior concentração do povo de Israel em Jerusalém. Então, ao chegar a Jerusalém com a sua oferta, com o seu sacrifício, o adorador deveria chegar com a expectativa de ouvir a palavra de Deus, de ouvir as instruções e as exortações do Senhor em sua palavra. E é por isso que o versículo 1 diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. O que Eclesiastes está identificando aqui? Uma tentação recorrente na história de Israel, de um povo que vinha mecanicamente, religiosamente, ritualmente, apenas para cumprir um dever, oferecer suas ofertas, seus sacrifícios, mas sem atentar para a leitura da palavra de Deus. Um povo que vinha cultuar impensadamente e desatentamente a Deus. O que ficou eternizado, simbolizado pela postura de Saul, isso antes da construção do templo, mas você se lembra do famoso embate do profeta Samuel com Saul, que teve que ouvir do profeta: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não se deleitava apenas num sacrifício desprovido de atenção e de obediência à sua palavra. E esse era o risco. Esse era o risco que Eclesiastes está apontando aqui, de apenas vir, cumprir um dever, cumprir um ritual religioso, sem pensar, sem refletir, sem prestar atenção àquilo que Deus exigia na sua palavra. Daí o alerta para o adorador, para aquele que se aproximasse do templo, que ele viesse pronto para ouvir, e é claro, não só para ouvir, mas a ouvir com o intuito de entender e obedecer. Não só ouvir por ouvir, ouvi, ok, ótimo, tchau. Não, ouvir com o intuito de conhecer a vontade de Deus e obedecê-la de todo o coração, pois disso consistia o culto aceitável, o culto integral ao Senhor, não apenas oferecer sacrifícios a Deus. Isso se assemelha a algo que eu testemunhei essa semana. Deixei o carro na oficina para revisão, e a pessoa que me atendeu ficou espantada com o bom estado de conservação do carro, apesar da alta quilometragem. Eu falei: é muito simples, é só cuidar bem do carro que ele renderá mais. Ele disse: não é tão simples assim não, senhor. Olha aqui a ficha de um cliente que chegou com um carro muito mais novo que o seu, cheio de itens, a serem revisados. Mas como é possível? Ele disse para mim: eu achava que era só trocar o óleo do carro de vez em quando que ele ia durar mais. Só trocar o óleo de vez em quando do carro que ele vai durar mais? É só isso? É só disso que consiste uma boa revisão de carro? Não, é muito mais. É isso, mas é muito mais.
Assim também, o culto a Deus envolve oferta, sacrifício? Sim, mas não era só isso. Era só apresentar um boi, um carneiro, uma rolinha e pronto. Dever cumprido, sigo minha vida. Claro que não, é isso, mas é isso e muito mais. É se aproximar de Deus para conhecê-lo, para temê-lo, para ouvi-lo e obedecê-lo. E qual é o alerta para nós ainda hoje aqui? E precisamos entender primeiro algumas diferenças importantes entre o culto a Deus na época de Israel e o culto a Deus em nosso tempo. Isso porque o nosso culto a Deus não está mais condicionado a um único endereço, a um único templo em Jerusalém e a necessidade de sacrifícios de animais. Porque Jesus Cristo já ofereceu o sacrifício único e definitivo, que aposentou, por assim dizer, o templo e todo o sistema sacrificial. Por isso que você pode entrar por essas portas sem trazer uma ovelha, ou um bode, ou um carneiro. Já pensou nisso? Porque alguém já ofereceu o sacrifício único e perfeito, Jesus Cristo Senhor. Não mais precisamos nos apresentar com esses tipos de sacrifícios em mãos, pois Jesus já cumpriu esse sacrifício por nós na cruz do Calvário. Porém, assim como o povo de Israel, nós agora que nos reunimos para cultuar a Deus, para cultuar Jesus Cristo, o fazemos na expectativa de ouvir a pregação da palavra, ouvir o anúncio do Evangelho, ouvir a palavra lida, explicada, pregada e aplicada deste púlpito, com toda atenção, com toda reverência e com todo temor. Meus irmãos, se essa é a razão principal para estarmos aqui, para reconhecermos que Jesus Cristo já ofereceu o culto perfeito, o sacrifício único e definitivo, se estamos aqui para agradecê-lo, honrá-lo e aprender sobre ele por meio da sua palavra, a pergunta é: como estamos nos preparando todas as vezes que nos dirigimos a este lugar para ouvir a pregação da palavra de Deus? Será que estamos nos preparando em oração ao longo da semana, e especialmente de véspera, para ouvirmos a pregação do Evangelho a partir deste púlpito? Estamos planejando a nossa semana a fim de que nada interfira com a nossa agenda de domingo, para que estejamos desimpedidos de todos os demais compromissos, sejam eles sociais, acadêmicos, profissionais, guardando esse dia, dia de domingo, dia do Senhor, para virmos e ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Por que perderíamos este privilégio e a honra de estarmos juntos aqui para ouvirmos Deus nos falando por meio da palavra? O que pode ser mais importante que isso na nossa semana? Que outras vozes estão competindo pela nossa atenção neste dia? Será que estamos vigiando as tentações e as distrações que se apresentam no domingo? Desde as alternativas de entretenimento, até mesmo as possibilidades de, quem sabe, adiantar os estudos, adiantar alguns trabalhos da semana, mas que podem nos privar de ouvir a pregação da palavra no dia do Senhor. Será que estamos vigiando todas as tentações, até mesmo enquanto estamos aqui? Porque você pode estar aqui e não estar aqui. Aliás, você pode estar sentado agora me ouvindo, olhando para mim, e a sua mente já está na sua mesa, nos trabalhos, nos ofícios de segunda, nas compras de terça, nas cobranças de quarta. Quanto estamos vigiando para que, ao estarmos aqui, estejamos plenamente aqui para ouvir o que Deus tem a nos falar? Afinal de contas, segundo Eclesiastes, estar presente em culto público a Deus e não estar atento àquilo que Deus está falando na sua palavra é pior do que estar ausente daqui. Porque já que você está aqui, ouvindo, agora tanto você como eu somos responsáveis por tudo que ouvimos da palavra de Deus.
Mas melhor do que estar ausente, e melhor do que estar presente de corpo, mas ausente de alma, é estar plenamente presente aqui para ouvir o que Deus está falando. E isto se chama temor, reverência, ouvir quem está falando do púlpito desta igreja. E não sou eu sou apenas o mensageiro do Senhor. Então, o primeiro sinal de que uma igreja teme a Deus e é reverente em seu culto é o quanto esta igreja ouve atentamente aquilo que está sendo pregado da palavra de Deus. É o primeiro sinal, há mais dois. Vamos para o segundo, versículos 2 e 3. O povo que é temente a Deus em seu culto não apenas ouve mais, mas também fala menos. Por isso o texto diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. De novo estamos no contexto do templo de Jerusalém, no contexto dos sacrifícios apresentados pelos israelitas, e era costumeiro, era comum, não era obrigado, não era esperado, mas era costumeiro que quando um israelita viesse oferecer um sacrifício de gratidão ou de louvor, que ele acrescentasse ao seu sacrifício um voto, uma promessa talvez, tomado por um senso de gratidão, talvez prometer: Senhor, se tu continuares me abençoando assim, eu continuarei vindo à tua casa todos os anos, para todo sempre. Algo do tipo, devotando algo da sua colheita, tempo do seu ano, esforços seus para estar sempre presente, louvando a Deus. Bem, por mais que a lei de Deus não proibisse tais votos, ela alertava quanto à necessidade de cumprir cada voto assumido perante o Senhor. E sim, por mais que tenhamos exemplos bons e fiéis disso, como Ana, que prometeu ao Senhor o seu primogênito, Samuel, se Deus atendesse o seu pedido por um filho. Nós também temos maus exemplos de pessoas como Jefté, que tolamente prometeram sacrificar a primeira pessoa que saísse da sua casa, caso ele fosse vitorioso na batalha. Então, cuidado ao fazer uma promessa para Deus. Cuidado ao fazer um voto ao Senhor. Eclesiastes está nos alertando aqui sobre os votos e as promessas feitos precipitadamente diante do Senhor, e por pelo menos duas razões. A primeira, versículo 2, é que Deus está nos céus, ou seja, Ele sabe tudo, e Ele sabe mais, Ele sabe exatamente aquilo de que somos capazes e incapazes de cumprir. Então, na dúvida, fale menos, fale pouco. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. E a segunda razão, versículo 3, é assim como do muito trabalho brotam muitos sonhos, e quem trabalha muito costuma até sonhar com o seu trabalho, dorme pensando em trabalho, acorda pensando em trabalho, não é verdade? Assim também diz o texto do versículo 3, que aquele que fala muito e acaba prometendo muito, acaba falando e prometendo bobagem. Então, por consideração a Deus e por consideração a você, diz Eclesiastes, ouça mais e fale menos. Como isso nos alerta hoje? Bem, notamos que a primeira exortação diz respeito principalmente à maneira como nos relacionamos com a pregação da palavra, quão bem estamos ouvindo a pregação das Escrituras. Mas essa segunda exortação aplica-se mais, não à maneira como ouvimos a Deus, mas como falamos a Deus por meio da linguagem da oração. Especialmente quando estamos suplicando a Deus e somos tentados a fazer uma promessa. Não uma promessa que Deus espera de nós ou exige de nós, mas que pode nos comprometer mais cedo ou mais tarde.
Então, antes que você faça alguma ou algumas dessas promessas, pense muito bem. Senhor, se me deres um cônjuge, eu serei uma pessoa mais pura e casta. Senhor, se eu conseguir passar nessa prova e conseguir essa classificação, eu prometo me apresentar na escala da introdução, do louvor, até do berçário, e de quebra me inscrevo no IBRMEC. Senhor, se meu filho passar de ano, eu prometo não faltar nem um culto a mais de domingo na catedral, manhã e noite. Senhor, se eu conseguir um emprego melhor, ou aquela promoção, eu prometo aumentar minha oferta para a igreja e ser mais generoso com missões. Senhor, se me ajudares a perder mais esses quilinhos, eu prometo nunca mais beber refrigerante, comer batata frita, nem ir para o rodízio de pizza em massa. Senhor, se meu time não for rebaixado este ano, eu prometo que eu nunca mais assisto uma partida da minha equipe. Ou Senhor, se aquela corja for para a cadeia, eu prometo que nunca mais acompanho o noticiário político. Meus irmãos e irmãs, Deus está nos céus e nós na terra, então falemos pouco, menos, ou melhor, falemos apenas o estritamente necessário perante o Senhor e nada mais, nada mais. Então temer a Deus significa ouvir mais, falar menos e, por último, cumprir tudo o que prometermos. É sobre isso que nos fala os versículos restantes, versículos 4 a 7. Como ele já fez anteriormente, nos versículos 2 e 3, aqui, o autor diz no versículo 5 que é melhor não fazer voto, melhor não falar nada, do que fazer e não cumprir. Mas, se alguém fizer um voto, se alguém fizer uma promessa dessas, então, que cumpra o seu voto. De que forma? Primeiro, versículo 4, cumpra o seu voto sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Versículo 4, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Primeiro, sem demora. Segundo, sem desculpa. Olha o que diz o início do versículo 6. Não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Isso é o quê? É desculpa para deixar de fazer o que prometemos perante Deus. Então, cumpra o seu voto sem demora e sem desculpa. E por fim, sem desafio. Olha o que diz o restante do versículo 6. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Quem pode irritar a Deus ou desafiar a Deus e sair ileso? Ninguém. Então, melhor do que fazer voto e não cumprir é não fazer voto. Mas se fizer, cumpra. Diga comigo, sem demora, sem desculpa, sem desafio. Sem demora, sem desculpa, sem desafio. Então ele conclui no versículo 7. Que em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, pausa, ele está falando de pessoas dentro da igreja, em culto a Deus. Mesmo em meio a tanta conversa inútil e sonhos absurdos entre o povo de Deus, quando reunidos em culto a Deus, tenha temor de Deus. Ouvindo mais, falando menos, cumprindo tudo o que prometemos. Portanto, que o ministro e pregador da palavra, que jurou lealdade ao Senhor, ao Evangelho e à Igreja de Jesus Cristo, que nós pastores cumpramos os nossos votos de ordenação, sem demora, sem desculpa
sem desafio. Que o marido e a esposa que juraram lealdade um ao outro, na felicidade e na desventura, na riqueza e na pobreza, enfermos e com saúde, cumpram os seus votos matrimoniais, sem demora, sem desculpa, sem desafio. Que os pais que prometeram perante a igreja criar seus filhos no temor do Senhor, ensinando-lhes a palavra de Deus, orando com eles e por eles, e trazendo-os regularmente à igreja, cumpram seus votos, sem demora, sem desculpa, sem desafio. Que os que se tornaram membros oficiais dessa congregação, mediante um pacto de membresia, que cumpram seus votos, mediante a frequência regular aos cultos, mediante o apoio material e espiritual a esta casa, e por meio do serviço sacrificial e amoroso uns aos outros, sem demora, sem desculpa, sem desafios. E os que foram batizados nas águas, mediante a sua profissão pública de fé, que honrem os seus votos de lealdade ao Senhor, de submissão ao Evangelho, para viverem como novas criaturas, como discípulos genuínos de Jesus Cristo neste mundo, sem demora, sem desculpa, sem desafio. Diante de Deus, aqui presente entre nós, e das suas testemunhas, sejamos reverentes ao Senhor, ouvindo mais, falando menos, cumprindo tudo o que prometermos. De fato, temível coisa é apresentar-se a Deus, é estar aqui na presença de Deus para cultuá-lo e adorá-lo. Mas sabe o que é mais temível que isso? O dia em que todos nós, sem exceções, todos nós, vivos e mortos, estaremos todos diante do grande juiz, do grande tribunal, do grande julgamento, para prestar contas de tudo que fizemos, falamos e prometemos nesta vida. Sobre isto o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 12, 33 a 37. Ele disse: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. E a pergunta é, meus irmãos e minhas irmãs, quem aqui pode ser absolvido no último dia somente pelas suas próprias palavras? Ninguém. Nenhum de nós. Por isso precisamos de alguém que jamais voltou atrás na sua palavra, que cumpriu todos os seus votos, que cumpriu todas as suas promessas a Deus. Alguém que cumpriu tudo aquilo que ele prometeu ao Pai, ao ponto de ser obediente até a morte e morte de cruz. Alguém que foi fiel, temente, reverente, obediente em tudo ao Pai, cumprindo o plano de Deus, oferecendo-se em sacrifício em nosso lugar, por todas as nossas palavras tolas e todas as promessas que descobrimos nesta vida. Nós precisamos deste alguém. Nós precisamos de Jesus Cristo, porque é somente pelo seu sacrifício e pelo seu sangue e pelo seu plano de salvação que podemos sequer estar aqui nesta noite, que sequer podemos levantar as nossas mãos e erguer a nossa voz em adoração, não pelos nossos méritos, não pelas nossas virtudes, mas somente pelos méritos
e pelas virtudes do Senhor Jesus. Aquele que pode nos apresentar sem medo e sem culpa diante do Senhor, sem medo de sermos destruídos, com alegria de sermos amados pelo supremo e glorioso juiz de toda a terra. Então, se você entrou aqui por essas portas hoje, impensadamente, sem pensar exatamente no que você estava fazendo aqui, no que você veio fazer e diante de quem você veio fazê-lo, agora você sabe. E você deve temê-lo. E o quanto antes, se render a Ele com arrependimento e fé em Jesus Cristo, Senhor. E todas as vezes que você voltar, e todas as vezes que nós voltarmos a este lugar para cultuar a Deus, sejamos reverentes, tementes, ouvindo mais, falando menos, e pela graça de Deus, cumprindo tudo o que prometermos. Vamos orar. Deus permanece neste lugar. Nós continuamos na presença do Deus Santo e Temível. Ele nos concede a oportunidade nesta noite de avaliarmos como temos nos aproximado dEle. Como temos nos preparado para cultuá-lo neste lugar. Todo olho fechado, com toda a cabeça curvada. Que cada um examine o seu próprio coração e avalie como tem cultuado ao Senhor. Como temos cultuado ao Senhor. Como temos nos apresentado ao Deus Santo. Se você quiser se prostrar na presença de Deus, sinta-se à vontade para fazê-lo. De joelhos, clamar pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Este é o momento e este é o lugar. Estamos na presença de um Deus santo. Santo, santo, santo é o seu nome. Supremo Juiz de toda a terra, tem misericórdia de nós. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Santo Espírito de Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos um povo de lábios impuros,
Vivemos no meio de um povo de lábios impuros, mesmo aqueles que se chamam pelo teu nome nesta terra e te buscam, te cultuam de maneira tão impensada, maneira tão irreverente, maneira tão tola e insensata. Mas nós mesmos, Senhor, quantas vezes, mesmo enquanto cantamos a Ti, louvamos ao Senhor e Te buscamos em oração, mesmo durante a pregação da Tua palavra, nos dispersamos, nos distraímos com toda sorte de ocupações e tentações, apenas Te servindo mecanicamente, religiosamente, mas impensadamente. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Devolve-nos um santo temor por Ti, que este temor caia sobre nós, cada novo encontro neste lugar, que o peso da Tua glória paire sobre nós, ao invocarmos o Teu nome sobre as nossas vidas. E assim citamos, Senhor, a nossa necessidade aguda e profunda da Tua graça e do Teu perdão, reconhecendo que o Senhor é um fogo consumidor, que a Tua ira é implacável, irresistível, se tentarmos nos aproximar de Ti pelos nossos próprios méritos. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Trazendo-nos arrependimento, quebrantamento de um culto raso, de um culto superficial, meramente mecânico, religioso, rotineiro, mas frio e desalmado. Tem misericórdia de nós, Senhor. As nossas ofertas e sacrifícios de louvor, que muitas vezes mais te desagradam do que te agradam. Tem misericórdia de nós, das sobras que Te ofertamos, nosso tempo, nossos recursos, nossa devoção. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pecador, carente da Tua graça. Mas, Senhor, se podemos nos apresentar a Ti sem sermos destruídos, isso é graça, isso em si já é misericórdia Tua. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por nos receber, por nos acolher, pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, e que pelo poder do Teu Santo Espírito possamos ser melhores ouvintes da Tua palavra, todas as vezes em que ela for pregada deste púlpito, independente do mensageiro, seja qual for a porção específica da Tua mensagem, estejamos atentos, que cultivemos essa expectativa por estarmos aqui semana após semana para ouvir a Tua voz a nos falar. E assim, ouvindo-Te mais, possamos falar menos, muito menos do que temos falado, e cumprir tudo o que falamos na Tua presença, Senhor. Cada um dos nossos votos, um marido e esposa, um pai e mãe, filho e filha, irmão e irmã, como membros desta casa, como discípulos de Cristo, como ministros Teus deste mundo, ajude-nos a sermos um povo temente e obediente a Ti, pela Tua graça, para o louvor da Tua glória. E quantos o Senhor trouxer a este lugar, perdidos em seus pecados, irreverentes em suas vidas, ó Senhor, que o peso da Tua glória pare sobre as suas almas, que a certeza do Teu juízo vindouro os faça buscar refúgio e redenção em Cristo Jesus, pelas suas palavras tolas, pelas suas vidas tolas, e encontrem em Cristo um Salvador bendito.
um Redentor fiel, o sacrifício único de que necessitam para a redenção das suas almas e a transformação das suas vidas. Oramos tudo isso, Senhor, agradecidos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que todos que assim concordam digam amém.